Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, que Deus mais uma vez possa estar nos abençoando, nos direcionando, nos auxiliando e também nos ensinando através da sua palavra, que é maravilhosa e tem sido fiel e verdadeira na minha e na sua vida. Antes de mais nada, gostaria de estar lendo a palavra do Senhor que se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 4 em diante, que diz assim: Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, o seu testemunho de fé ainda é eloquente, ou ainda fala. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porquanto Deus o havia arrebatado, visto que, antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que vem da fé. Aqui, meus irmãos, nessa palavra, ela vai falar da lista dos heróis da fé, das pessoas que, pela fé, confiaram em Deus, mesmo não vendo as suas promessas, mesmo não vendo aquilo se cumprir, aquilo que Deus tinha falado para elas, mas pela fé acreditaram e prosseguiram em agradar ao seu Deus, prosseguiram em obedecer a Deus e não se desviaram dos seus caminhos. E como diz a palavra de Deus, pela fé não só agradaram ao Senhor, como também fizeram grandes coisas com Deus. Esperaram em Deus. E Deus não foi infiel com eles, pelo contrário, Deus foi fiel com eles e cumpriu a sua palavra em suas vidas. E essa palavra, ela resume bem a vida desse grande servo que irei relatar aos irmãos nesse dia. O nome desse servo se chama George Miller. Ele nasceu em 1805, no mês de setembro. Ele não vai ter o privilégio, como Jim Elliot teve, de ter uma família cristã, de nascer num lar cristão. Não, ele não tem esse privilégio. Pelo contrário, o seu pai e sua mãe eram pessoas que não serviam a Deus e não tinham o temor do Senhor em suas vidas. Seu pai era uma pessoa que tinha um recurso financeiro muito bom, muito agradável, para poder sustentar a sua mãe e o seu outro irmão. E não relata o nome da sua família. Só é relatado na sua biografia o seu nome, a sua história. E ali seu pai sempre proporcionava aos seus filhos tudo o que eles queriam. Tudo que eles pediam ao seu pai nunca negou para essas crianças. Sempre dava de tudo para eles. E ali eles vão crescer nesse ambiente, eles vão crescer desta forma. E George Miller, ele vai desejar algo que ele já estava levando. Ele queria uma vida sossegada e uma vida regalada. Sim, e juntamente com o seu pai, eles vão procurar algo ou uma profissão que lhe proporcionasse essa condição, lhe proporcionasse esse estado em que ele queria estar. E seu pai, um homem que gostava de observar muito as coisas, ele encontra a profissão. Sim, e para espanto de todos, a profissão era ser um pregador, um ministro da palavra de Deus, porque ele via muitos maus exemplos em sua época. Ele via pastores que, ao invés de se dedicar à obra do Senhor, ao invés de darem exemplos, não,
eram pessoas que recebiam um recurso financeiro da igreja, viviam desse recurso, mas não levavam as coisas de Deus a sério e viviam uma vida sossegada, uma vida regalada, uma vida sem problemas. E não é diferente dos tempos de George Miller, não é diferente dos nossos tempos. Nós vemos pastores que não estão nem aí com as coisas do Senhor, com a obra de Deus, estão preocupados em encher, em lotar a igreja para que o recurso que adentra na igreja venha a ser maior para ele. E eles até investem na igreja para que a igreja venha ficar bonita, mas a sua intenção não é para ganhar almas para o Senhor. A sua intenção é para propagar a verdade da palavra de Deus. Não, a sua intenção é uma intenção escusa, é para ele enriquecer, para ele se engrandecer. Esse é o real propósito dessas pessoas ali estarem como ministros da palavra de Deus, estarem investindo na igreja. Eles investem na igreja como se a igreja fosse uma empresa. E o pai de George Miller viu isso no seu tempo, viu isso na sua época. E ele vai preparar seu filho para que ele venha a ser um pregador, venha a ser um ministro da palavra de Deus. Não para pregar a verdade, não para alcançar almas, mas sim para ter uma vida regalada e uma vida sossegada. Ter um salário fixo todo dia, todo mês, e que não tivesse com que se preocupar. Mas nós sabemos que se você perguntar para algum pastor, um pastor verdadeiro, um servo de Deus verdadeiro, vai ver que de acordo com os princípios do mundo, de acordo com o entendimento humano, se você for perguntar para o pastor se ele tem uma vida sossegada, uma vida regalada, ele vai falar para você que não é fácil fazer a obra de Deus. Não é fácil, você tem que acordar de madrugada, orar pela ovelha e muitas vezes receber a pessoa em sua casa, ali precisando de um auxílio, precisando de uma ajuda. E muitas vezes você não dorme mais, muitas vezes o pastor não dorme mais porque ele permanece em oração, porque Deus o incomoda, Deus o direciona, ele se preocupa com o andamento da obra de Deus, ele se preocupa com o crescimento da obra do Senhor. E sobretudo, ele tem a maior preocupação em trazer a verdade para a sua igreja, os ensinamentos verdadeiros da palavra de Deus, onde muitas pessoas já abandonaram e não fazem mais isso, pois eles pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, não aquilo que elas verdadeiramente necessitam, porque é isso que Deus tem feito na nossa igreja. Deus não tem passado a mão em nossa cabeça, Deus não tem afagado o nosso ego, pelo contrário, Deus tem nos falado a verdade, Deus tem nos mostrado o nosso pecado, o nosso erro, e nos ensinado a mudarmos, nos ensinado a ter uma vida em santidade diante dEle, uma vida reta, de acordo com a sua Sagrada Escritura, de acordo com o seu Filho amado Jesus Cristo nos ensina. E George Miller, com o seu pai, com a sua família, vão se mudar para a Inglaterra. Ele vai nascer na Prússia. Seu pai se muda da Prússia para a Inglaterra e faz com que seu filho venha ingressar numa universidade, onde ele vai ficar 10 anos estudando para se formar como um pregador da palavra de Deus, um ministro da palavra do Senhor, um pastor, mas com o intuito escuso, com o intuito de ter uma vida sossegada, com o intuito de ter um salário fixo, com o intuito de ter uma vida tranquila. Quantas pessoas entram na casa de Deus com intenções escusas, com intenções que não vêm da vontade de Deus, fazem as coisas com intenções, com segundas intenções,
e acham que ninguém está vendo, saiba nesse dia que Deus está vendo. O Espírito Santo de Deus que sonda o meu e o seu coração, Ele conhece as minhas intenções, Ele conhece as suas intenções. E que possamos mudar, porque de engano não permaneceremos na casa do Senhor, na igreja, na casa verdadeira, na casa do Senhor onde se prega a verdade. A pessoa de engano não permanecerá. Isso é sério, meus irmãos. Corremos o risco de sairmos e de nos desviarmos dos caminhos do Senhor se continuarmos de engano em sua presença. Porque Deus não tolera o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Podemos estar a um passo de nos desviarmos completamente da casa de Deus, dos ensinamentos de Deus, da presença do Senhor, e de perdermos as suas promessas, de perdermos tudo aquilo que Ele nos entregou, por termos intenções escusas ainda em nosso coração. Nós vemos que a sua palavra tem se cumprido na minha e na sua vida. Deus não tem nos enganado. Deus não tem sido falso, mentiroso comigo e com você. Pelo contrário, Ele tem sempre nos amado e nos mostrado a verdade, porque quem ama, fala a verdade. Quem ama, corrige. Você pai, você mãe, você nunca corrigiu o seu filho. Você não corrige o seu filho porque você odeia seu filho. Não, você corrige porque você ama, porque você quer ensinar a criança no caminho que se deve andar. Assim é Deus para comigo e para com você. Deus nos ama, Deus nos quer muito bem. E se Ele nos corrige, é para que nós venhamos a crescer e permanecer em sua presença. Esse é um dos principais motivos pelo qual o Senhor nos corrige, para que possamos permanecer em sua casa, em sua presença. Porque de engano não continuaremos na sua casa, em sua presença. E ali George Miller, ele ingressa na universidade, e ali, por ter esse sentimento escuso, ele vai se entregar ao pecado. Sim, ele se entrega ao pecado. E ali ele começa a beber, ele começa a sair, e ele começa a praticar coisas que são abomináveis a Deus. Mas ele não conhecia profundamente a Deus. Mas ele teve contato com a sua palavra. Ali naquela universidade, por mais que alguns dos seus professores o ensinaram a ter como base não a palavra de Deus, mas ter ali comentários bíblicos relacionados às Sagradas Escrituras. Tanto é que quando ele vai se converter, ele vai falar algo muito interessante, que nós vamos ver mais à frente um pouco. E ali ele tem contato com esses professores que não ensinam ali, alguns não ensinam a verdade, não ensinam as Sagradas Escrituras verdadeiras, mas ensinam o que os homens falam sobre determinados versículos. Mas tinha alguns poucos que falavam a verdade, que ensinavam verdadeiramente o que as Sagradas Escrituras queriam dizer, que preparavam verdadeiramente os seus alunos para ser pastores, não qualquer tipo de pastor, mas um pastor fiel, um pastor verdadeiro. E ele teve um contato e ele aprendeu de Deus, ele não tinha mais desculpa para viver desta forma, mas ele não ligava, ele não estava nem aí. Quantas pessoas não ligam quando Deus fala, não estão nem aí, preferem continuar andando e vivendo de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas vontades. E dessa forma, ali levam as coisas de Deus na brincadeira. Pois quando Deus lhe dava a oportunidade de estar em sua casa, não falo em dias de culto, mas em dias que não eram dias de culto, mas um dia de ensino, um dia de oração, um dia ali de comunhão com os irmãos, decidiram não estar ali, pois já que não era uma obrigação, era algo insignificante,
George Miller era chamado para participar de uma reunião de oração várias e várias vezes, seus amigos o chamavam. Ele achava algo insignificante, ele não ia. Ele não queria ir, pois como já falado, para ele não tinha valor nenhum. Se algo insignificante para nós é algo que não tem valor. E Deus vem mostrar para nós que nós faltávamos porque para nós não tinha valor nenhum. Para nós não iria trazer nada de bom para nós, nenhum benefício. E mal nós sabíamos que Deus queria falar conosco, derramar da sua presença, nos abençoar, nos entregar grandes coisas. Porque passado 10 anos, George Miller vai completar 20 anos de idade. E ele ali, mais uma vez, ele é convidado pelos seus colegas. E algo fala bem forte em seu coração para ele ir. Ele sente esse desejo de ir. E não era dele esse desejo, era do Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo do Senhor que estava o impulsionando a ir a essa reunião, porque Deus tinha algo para derramar sobre a sua vida. Deus tinha uma promessa sobre a vida desse jovem. Deus queria transformar, Deus queria resgatar. E Deus faz assim comigo e com você. Muitas vezes quando estamos andando no caminho errado, andando por caminhos torpes, o Senhor quer nos resgatar, quer nos direcionar. E através do seu Espírito Ele coloca desejo de nós buscarmos a Ele, de conversarmos com o pastor, de conversarmos com o irmão que vive verdadeiramente as coisas de Deus. E quando vamos ter essa conversa, Deus nos ajuda, nos direciona e nos abençoa. E com George Miller não foi diferente. Ele foi ali, ele se dirigiu a essa reunião de oração. E quando ele se dirige, ele fala que a primeira vez que ele vê crentes, ele fala assim, é a primeira vez que eu vejo crentes orando de joelhos, pedindo com amor, com fervor, com fé, que Deus derramasse das suas bênçãos, que Deus derramasse da sua direção. E principalmente, que Deus pudesse estar derramando do seu Espírito sobre as suas vidas. E George Miller ali começa a sentir algo que ele não sentia, nunca sentiu. Na verdade, ele nunca sentiu em sua vida. Algo que excedia o amor do seu pai, algo que excedia o amor da sua mãe, o amor do seu irmão, algo que excedia o prazer das bebidas, algo que excedia o prazer do pecado, o amor de Deus, a presença do seu Espírito. E quando ele se pega, ele está de joelhos, prostrados diante desse Deus, clamando a misericórdia e o perdão dos seus pecados. Ele reconhece o perdão, ele reconhece os seus atos, os seus erros, e ele clama pelo perdão dos seus pecados. E ali ele se rende ao senhorio de Jesus Cristo. Sim, ele confessa Jesus Cristo como seu Salvador. Com 20 anos de idade, George Miller se converte aos caminhos do Senhor. E fala a sua biografia que daquele dia ele nunca mais parou de orar. E não parou por aí. Nunca só mais parou de orar, como nunca mais Deus nunca mais parou de orar. E sempre quando ele orava, Deus sempre lhe respondia. E nunca mais ele buscou as coisas escusas. O sentimento agora, para ele estar terminando o seu curso de teologia em divindade, não era mais para ter uma vida boa, mas era para propagar a verdade de Deus e ser um fiel ministro da sua palavra e da sua obra. Tanto é que
Ele vai fazer algo que poucas pessoas fizeram na sua época e fariam na nossa época, que foi abrir mão do seu salário pastoral para viver somente daquilo que Deus lhe entregaria. Ele não achava errado uma pessoa receber o salário, um pastor receber um salário pastoral, não é errado, de acordo com a palavra de Deus, não é errado. Mas ele achava que aquilo ali levava pessoas a não trabalhar por amor na obra de Deus, mas o levava a pensar mais no dinheiro do que na obra de Deus. Isso era o que ele pensava. E ali George Miller, ele se converte e ele fala algo muito interessante, que ele aprendeu muito sobre a Bíblia, mas ele sabia pouco mas ele lia pouco ela. E ali ele vai abandonar os comentários bíblicos e vai começar a estudar a Bíblia com mais afinco e mais a fundo. E ele fala o seguinte, ele fala assim: o Senhor me ajudou a abandonar os comentários e a usar a simples leitura da palavra de Deus como meditação. O resultado foi que quando fechei a porta do meu quarto para meditar sobre as Escrituras, aprendi mais em poucas horas do que antes, durante alguns meses. E é assim que o meu e o seu Deus faz. Ele nos ensina através das coisas simples, de uma simples leitura, de uma simples meditação. Não negligenciando a pregação, pois a pregação é algo importantíssimo na casa de Deus. Mas a leitura da palavra de Deus, com zelo e com dedicação, e principalmente com fé, ela pode nos fortalecer e pode mostrar grandes coisas para mim e para você. Porque o nosso Deus é um Deus que uma grandeza imensurável. E Ele quer se revelar aos seus filhos, aos seus servos. Ele é um Deus que deseja ser conhecido por Ele. Mas nós temos que buscar esse conhecimento, buscar que Ele se revele para nós. O George Miller ali vai poder ter um contato com um orfanato que fazia 100 anos que havia sido fundado. O nome do seu fundador é A.H. Frank. Era um homem também, um grande servo de Deus, que havia instituído e instaurado alguns princípios naquele orfanato. E esses princípios não mudaram desde a sua fundação, onde era não somente auxiliar órfãos, crianças que necessitavam de uma certa ajuda, mas, sobretudo, era ensiná-los que existia um Deus poderoso, um Salvador chamado Jesus Cristo, um homem, um Deus que queria lhe dar uma esperança, uma oportunidade de não só ter uma vida maravilhosa nessa terra, mas uma vida eterna com Ele. E ali George Miller, ele vai conhecer um homem chamado Sr. Graves, e ele vai ser profundamente ali impactado pela vida desse homem, pois esse homem era um dentista muito renomado na sua cidade, e ele abriu mão do seu serviço, do seu salário, para se dedicar completamente à obra missionária, à obra de Deus. Ele fala que ele recebia muito bem, ele fala que ele vivia muito bem, como o mundo tem. Um homem de sucesso, uma vida boa, é uma pessoa que tem um bom emprego, uma boa casa, que tem ali é cercado de amigos, de bens materiais. Isso é uma vida boa para as pessoas do mundo, para as pessoas que não conhecem a Cristo. Para um cristão verdadeiro, uma vida boa é viver em santidade, é uma vida obediente ao seu Deus, porque é Ele que vai nos proporcionar
uma vida maravilhosa. E George Miller foi profundamente impactado, pois esse homem abriu mão de tudo para viver somente para a obra de Deus. E ele não pedia dinheiro, não. Ele pedia a Deus que suprisse aquilo que ele precisava. E ele fala que ao longo da sua conversão, ao longo da sua decisão de largar, de abrir mão de tudo para só servir para Deus, Deus nunca o desamparou. Nunca lhe faltou nada. Teve momentos de dificuldade, muita dificuldade, mas sempre no momento certo, Deus entrava com a providência, sempre quando ele necessitava. Ao retornar ali para a universidade, onde ele vai terminar agora o curso, onde ele vai se formar, e vai assumir uma congregação, vai assumir uma igreja. Quando ele está prestes a assumir a igreja como pastor, o que acontece? Ele se casa, ele veio a conhecer a sua esposa, ele se casa com ela, ele vai assumir a igreja casado, ele vai assumir a igreja ali já com a sua família instituída, não por ele, mas por Deus. E ele vai fazer algo diante de toda a sua congregação. Ele vai pedir uma ajuda, vai pedir uma ajuda para quem pudesse ajudá-lo naquele momento, com algum recurso, para que pudesse o auxiliá-lo. E ele fala que nunca mais, depois daquele dia, ele pediria mais nada a ninguém, somente a Deus. Mas que os irmãos que sentissem no coração de ajudá-lo naquele momento, que pudessem ajudá-lo. E ele fala uma coisa que poucas pessoas fariam, que era abrir mão do seu salário pastoral. Sim, a igreja lhe daria um sustento, ele abre mão desse sustento e fala para os líderes que comandavam aquela igreja, aquela denominação, que investissem na obra de Deus e que Deus proveria para ele todo o sustento necessário. E ali ele faz aquele pedido, e nunca mais ele pediu mais nada a ninguém. Ele sempre pedia ao Senhor. E fala que no começo foi um momento muito turbulento em sua vida, pois a sua fé ainda era muito pequena e ele precisava aprender a confiar em Deus. E ele passou por grandes dificuldades, mas ele relata que o Senhor nunca o abandonou. Numa certa vez, quando ele precisava ali pagar o aluguel, ele recebe alguns irmãos em sua casa, ele faz alguns instantes de oração, ele conversa ali com os irmãos, direciona a vida deles, como um verdadeiro pastor deve fazer, como um verdadeiro homem do Senhor deve fazer, não de acordo com a vontade dele, mas de acordo com a vontade do Espírito de Deus. Posteriormente, quando ele faz isso, e ele vai e os irmãos se despedem dele, ele vai se retirar para o lugar que ele costumava orar, e ele vai pedir a Deus para que Deus entrasse com a providência no aluguel que estava faltando uma determinada quantia. Naquele momento na Inglaterra era o shilling, a moeda local. Ele precisava de 40 shillings para poder pagar o aluguel. E quando ele vai se dirigir para orar e pedir ao seu Deus que suprisse essa necessidade, ele encontra um envelope exatamente no lugar onde ele costumava orar. E lá estava a quantia necessária para ele poder pagar o aluguel. Mesmo antes de orar, esse homem estava se dedicando e se esquecendo das suas necessidades para atender às necessidades da obra de Deus, para atender às suas ovelhas. E a sua palavra se cumpre na vida daquele homem, a palavra de Deus se cumpre na vida daquele homem, que é: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E Deus acrescentou aquilo que aquele homem precisava.
aquilo que George Miller precisava. E ele fala que Deus sempre respondia às suas orações. Deus sempre respondia às suas orações, suas petições. E George Miller, ele continua se dedicando às coisas de Deus. E ele vai fazer algo que nenhum pastor ali na Inglaterra, mais necessariamente na cidade de Ashley, em Bristol, fazia. Que era acolher crianças órfãs, crianças de rua. Não relata se era na sua casa ou se era na igreja, mas ele acomodava. Muito provavelmente, talvez seja em sua casa que ele acomodava. Numa certa manhã, ele se desloca da sua casa, talvez para um comércio local ou para a igreja, e ele encontra algumas poucas crianças ali naquela manhã, e ele chama aquelas crianças para tomar um café com ele. E ele as conduz para esse local, talvez a sua casa. E quando ele chega lá com essas crianças, não há nenhuma reação da sua esposa contrária àquilo que ele estava fazendo. Pelo contrário, há um apoio da sua mulher, sabendo que seu marido era um homem que era direcionado por Deus, que sabia o que estava fazendo. E ela prepara um café da manhã, enquanto George Miller conversa com esses pequeninos, e ele faz uma breve oração com esses jovens. Posteriormente, quando ele termina, ele dá graças. Lá estava o café para aquelas crianças. E pense você, se coloque no lugar daquelas crianças, algumas abandonadas pelos seus pais, outras perderam os mesmos. Nunca ninguém olhou para eles como George Miller olhou. Nunca ninguém estendeu a mão como aquele homem pôde estender a mão para aquelas crianças. Algumas ali começam a comer com lágrimas nos olhos, não pela comida, mas pela primeira vez poder sentir o afeto de alguém que se importava com eles. E ali George Miller, logo depois daquele café da manhã muito delicioso, ele fala: eu quero falar algo para vocês, pequeninos. E ele vem trazer a palavra de Deus para aqueles homens, para aquelas crianças. 1h30 aquelas crianças ficaram atentas à palavra de Deus. Ele ficou 1h30 ministrando a palavra do Senhor para aquelas crianças. E nós muitas vezes não conseguimos ficar meia hora atentos à palavra de Deus. Nos distraímos, fazemos tudo do tipo de coisa, da mesma forma como fazíamos na igreja. Deus nos deu a comodidade agora de estarmos em nossas casas para ouvirmos a palavra do Senhor e fazemos a mesma coisa. Olhamos para o lado, pensamos em outras coisas, não estamos conectados. E aquelas crianças estavam atentas a cada palavra que saía da boca de George Miller. E ele fez isso não por um dia, ele fez isso praticamente pelo resto da sua vida. Ele começou a trazer crianças. No final do mês, ele tinha cerca de 30 crianças que ele estava dando o café da manhã. E não ficou só no café da manhã, ele estava dando o almoço e a janta. E ele queria não só dar somente isso para essas crianças, mas ele queria dar um abrigo para esses pequeninos. E é onde Deus o direciona a alugar um salão. O primeiro orfanato de Bristol é fundado por George Miller. Ele aluga um salão sem ter um shilling em seu bolso. Ele dá comida para essas crianças sem ter um shilling em seu bolso. Ele fala que era sempre Deus que provia para suprir a necessidade, não dele, mas daqueles pequeninos. Deus nunca o abandonou. Deus nunca o deixou enganado e nunca o desapontou. E assim é Deus para comigo e para com você. Mesmo muitas vezes nós falhando,
vacilantes em sua presença, em sua obra. Deus não tem nos desapontado. Deus tem entrado com a providência. Deus tem suprido as nossas necessidades. E não estamos numa condição igual aqueles órfãos, moradores de rua, onde eles roubavam para poder se alimentar, pois ninguém lhe dava comida, ninguém lhe dava nada. As pessoas passavam por eles como se não fossem nada. E quantas vezes nós passamos por um irmão na casa de Deus e não fazemos nada por ele? Não nos importamos com nada, com ninguém, somente conosco mesmos. Isso não é amor ao próximo. Isso muitas vezes não é fazer a obra de Deus. Ir para a igreja não é fazer a obra de Deus. Ir para a igreja é uma obrigação nossa, é a obrigação de todo cristão. Fazer a obra do Senhor, a obra de Deus, vai muito mais além do que ir para a igreja, porque as pessoas acham que ir para a igreja, você cumprir a sua função ali dentro da igreja, é fazer a obra. Não é isso. Fazer a obra de Deus é muito, mas muito além do que isso. É você pedir para a direção a Deus e mostrar o que Ele quer que você faça. É você fazer muitas vezes coisas que você não gostaria de fazer, mas é que Deus que está direcionando a sua vida. As pessoas têm uma compreensão completamente errônea do que é fazer a obra de Deus. Que possamos compreender nesse dia que a obra de Deus vai muito além de eu e você frequentarmos uma igreja e estarmos dentro de uma igreja, ouvindo a palavra de Deus. Isso é a nossa obrigação. Isso é nosso dever como cristão verdadeiro. Que possamos compreender isso nesse dia. E possamos estar atentos e mudando a nossa concepção sobre o que é a obra de Deus. E ali, George Miller, ele vai fundar o primeiro orfanato e ele vai orar a Deus, pedindo que Deus entregasse e preparasse os obreiros, pessoas que estivessem dispostas a trabalhar naquele orfanato e fazer a vontade de Deus. E ali ele vai começar a receber cartas. E ao mesmo tempo em que ele funda o orfanato, ele vai fundar uma junta. E George Miller funda uma junta conhecida como Junta para o Conhecimento das Escrituras na Nação e no Estrangeiro. Ele funda uma junta missionária e funda um orfanato. Tudo ao mesmo tempo. Tudo direcionado por Deus. Que tanto a junta quanto o orfanato irão prosperar, irão crescer. E ele sempre está pedindo obreiros para que Deus possa estar suprindo a necessidade da junta e principalmente do orfanato agora, que tinha cerca de 30 a 40 crianças ali naquela inauguração. E ele pede a Deus que lhe mandasse obreiros. E ele recebe uma carta. A carta que George Miller recebe é relatado o seguinte: oferecemos-nos para os serviços do orfanato. Se o irmão achar que temos as qualificações, oferecemos também todos os móveis. Olha só que coisa maravilhosa que o Senhor nos tem dado. Faremos tudo isso sem qualquer salário, crendo que se for a vontade do Senhor usar-nos, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Viram, meus irmãos? Aquele homem, ele pediu a Deus que suprisse a necessidade daquele orfanato. Deus supriu. Quando ele inaugura aquele orfanato, ele não tinha um móvel, uma cama, um fogão para poder fazer a comida daquelas crianças. E logo já na primeira semana, no primeiro dia praticamente, pessoas sem saber que a notícia nem tinha se espalhado sobre a inauguração do orfanato. E Deus já estava preparando tudo e mostrando para ele que aquela era a vontade de Deus, era a sua vontade. E que aquele homem deveria permanecer resoluto e firme, porque as dificuldades viriam.
as provações iriam, mas ele era um homem que sabia que o seu Deus zelava pela sua vida e, sobretudo, sobre a sua obra. Então não se preocupe se está faltando algo, se está ali, se a obra de Deus está precisando de algo. Não se preocupe, continue orando, continue pedindo a Deus. Claro, sempre ali buscando no Senhor o que você tem que fazer, o que eu e você devemos fazer. E nós veremos que Deus suprirá todas as necessidades da sua obra. Nunca abandonará ela, porque a obra não é nossa. A igreja não é do pastor, a igreja é de Deus. A obra é do Senhor. E Ele não vai permitir, se nós permanecermos em sua presença, em sua vontade, Ele não irá permitir que a sua obra venha padecer. Então somente que nós, que os pastores, que os líderes venham permanecer firmes em sua presença e continuar buscando a direção de Deus. E George Miller vai falar algo muito interessante também. Olha só o que George Miller relata quando ele é indagado sobre as orações. Isso é agora um pouco mais para o final da sua vida. Olha o que ele fala. Isso vale a pena ressaltar. George Miller relata o seguinte, que cerca de 500 vezes tinha recebido a resposta no mesmo dia. 500 não, 5.000 vezes George Miller tinha recebido a resposta das suas orações no mesmo dia. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa grandiosa. E quantas vezes nós temos orado a Deus? Quantas vezes por dia nós temos buscado ao Senhor? Será que temos dado pelo menos um tempo a Deus? Porque quando ele é indagado, se ele ora, ele fala que ele ora sim, ele ora todos os dias. Não somente de joelhos prostrados ali, com um tempo reservado para ele, para o Senhor, mas ele ora quando se levanta, ele ora quando está caminhando, ele ora quando está deitado. A todo momento ele está orando, porque a todo momento ele precisa tomar decisões. E essas decisões têm que ser direcionadas por Deus, para que o orfanato, para que jovens, crianças não venham padecer por conta da sua direção errada. Para que as pessoas não venham padecer pelas suas decisões erradas. Porque agora George Miller tem uma junta, um orfanato e uma congregação para cuidar. E ele conseguia conciliar não só os três, mas ele vai ter muito mais coisas a cuidar, que Deus vai entregar em sua mão. E quantas coisas que Deus tem entregue na minha e na sua mão, e eu e você não temos cuidado direito, não conseguimos conciliar, não conseguimos fazer direito. Pessoas abandonaram as coisas de Deus pelo trabalho, falam que não tem tempo. Isso daqui é uma prova, que é uma desculpa da nossa parte, falando que não temos tempo. Sim, Deus mostra que dá sim, que temos tempo sim. O que falta para nós é direção de Deus para a nossa vida. E que possamos nesse dia estar clamando pela direção do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E George Miller agora, ele vai alugar um segundo salão para meninos. E mais uma vez, Deus supre as necessidades desse salão e prospera ainda mais a obra de George Miller. Muitas crianças começam a ser retiradas das ruas, trazidas para o orfanato de George Miller, onde ele vai ali estar cuidando, estar direcionando a vida dessas crianças. E também não só isso, não somente isso, mas Deus está sempre suprindo as necessidades daquele orfanato, tanto de pessoas que precisam, tanto de pessoas para trabalhar naquele lugar, quanto de recursos financeiros para poder estar mantendo aquelas crianças naquele orfanato. E há um testemunho de um acontecimento. George Miller recebeu a visita do Sr. Pearson, um grande servo de Deus,
um grande homem, que está ali visitando ali a cidade de Bristol, a cidade de Ashley, em Bristol, na Inglaterra. E ali ele está visitando, e ali George Miller coloca todas as crianças para dormir. E naquela noite, ele fala para o Sr. Pearson, todo o mantimento que o orfanato tinha acabou. Estamos sem nenhum alimento para oferecer às crianças. Imagine você nessa situação. Um homem que tinha mais de 500 crianças ali para alimentar. E ele relata que ele não tinha mais nenhum alimento, mais nenhum grãozinho para poder alimentar aquelas crianças na manhã seguinte. E ele faz o seguinte, ele chama o Sr. Pearson e fala: vamos orar. Vamos clamar a Deus, porque o comércio já havia se fechado totalmente. E ele não tinha nenhum recurso financeiro para poder ali suprir a necessidade daquele café da manhã, pelo menos. Do café da manhã daquelas crianças. E eles oram. E algo inusitado acontece. Na madrugada, um homem incomodado por Deus. Sim, não vai relatar o seu nome. E George Miller e o Sr. Pearson não vão saber quem foi que doou as coisas até a morte do doador. Porque esse era o desejo dele. E ali eles oram, clamam ao Senhor e vão dormir. George Miller tenta dormir, mas ele não consegue dormir por causa que ele estava preocupado. O que seria do café da manhã? Ele confiava em Deus. Mas ele clamava, ele confiava no seu Deus. Mas mesmo assim, como homem, ele se preocupava. Porque crianças confiavam nele. Pessoas confiavam na sua obra. Pessoas confiavam na sua direção. E ele não podia decepcionar essas pessoas. E ali, um homem na madrugada, não relata o seu nome. Só a sua história só foi relatada depois da sua morte. George Miller só vai saber sobre a história desse homem depois da sua morte. E ali, ele vem, ele chama uma das pessoas daquele orfanato, e ele bate na porta, e ele entrega alimento suficiente para um mês, sem saber da oração de George Miller, sem saber da oração do Sr. Pearson. E ali, quando amanhece, George Miller é um dos primeiros a se levantar, e quando ele se depara, a mesa do café da manhã está posta. Não só isso, mas o lanche já está posto. E ele se prostra logo naquele salão onde eles tomavam café, onde eles almoçavam e onde eles jantavam. E ele se prostra e fala quão bom é Deus, o quanto Deus é maravilhoso para a sua vida. E que Deus como Deus não desampara a sua obra. E ali ele dirige a Deus em oração e dar graças por mais uma vez Deus ter provido aquilo que aquele orfanato precisava. E ele vai inaugurar mais 2 salões, ele vai inaugurar cerca de 5 salões que vão se transformar em um só orfanato. E ele é indagado sobre qual é o objetivo do orfanato. Porque o seu orfanato começa a ganhar notoriedade, porque ele não só está crescendo, como as crianças ali estão se tornando crianças saudáveis. Estão se tornando, quando eles começam a entrar na fase da juventude e começam a ingressar na escola, e alguns vão para a universidade. Muitos desses jovens vão para a universidade e começam a crescer, a constituir família e ter suas casas, ter os seus serviços,
e, sobretudo, permanecem fiéis na igreja, a Deus. Indagam George Miller sobre qual é o objetivo do seu orfanato, e ele fala o seguinte, que o primeiro objetivo do seu orfanato não era só alimentar as crianças, não era só dar um abrigo e retirá-las da rua, não, o seu objetivo era isso. O primeiro objetivo básico do orfanato era, afirmava George Miller, e ainda é, que Deus seja magnificado pelo fato de que os órfãos, sob os meus cuidados, foram e estão sendo supridos de todo o necessário, somente por oração e fé, sem eu, nem meus companheiros de trabalho, pedimos ao próximo. Por isso mesmo, se pode ver que Deus continua fiel e ainda responde às nossas orações. Olha que coisa maravilhosa. Eles não pediam ajuda de ninguém. Alguns podem falar, a arrogância de George Miller. Não. Ele fala que ele não dependia do homem. Ele não dependia do favor do homem. Ele dependia do favor do seu Deus. Ele não dependia que pessoas não dependia que pessoas de ficar pedindo para as pessoas, se humilhando para as pessoas, não. Ele se humilhava para Deus, para que Deus tocasse em pessoas, Deus entrasse com a providência, que fosse Deus, não o homem, para que Deus fosse engrandecido e glorificado. E ali George Miller, ele começa com o seu orfanato começou com apenas uma casa e agora tem 5 salões alugados para meninos e para meninas. E seu orfanato abriga mais de 2.000 crianças. Sim, seu orfanato está abrigando mais de 2.000 crianças de rua, órfãos que foram abandonados por seus pais, crianças que perderam seu pai e sua mãe logo na tenra idade e ninguém quis cuidar delas. E sabe o que fizeram? Jogaram na rua. Abandonaram elas. E um homem direcionado por Deus agora estava acolhendo elas. Olha o que diz um comentário sobre o orfanato de George Miller. Agora instaurado com 5 prédios. Os 5 prédios construídos de pedras lavradas e situadas em Ashley Hill, Bristol, Inglaterra, com 1.700 janelas e lugar para acomodar mais de 2.000 pessoas, são testemunhas atuais dessa grande fé de que ele escreveu. Pela fé, George Miller foi pai de órfãos, salvou muitas vidas e transformou muitas delas através da sua fé e principalmente da palavra de Deus. Que eu e você nesse dia possamos estar verdadeiramente nos dedicando à obra do Senhor, estar verdadeiramente confiando em Deus, sabedores que Deus nunca nos desamparará. E você, pastor, que tem vivido as coisas do Senhor, você, ministro, que tem buscado e prezado pela verdade de Deus, saiba nesse dia que Deus nunca irá desamparar a sua obra. Apenas confie em Deus, continue fazendo o seu trabalho, continue exercendo a sua função com fidelidade e com zelo. E continue clamando a Deus, que Deus irá responder a sua oração e irá suprir a necessidade da sua obra. Porque se George Miller, com mais de 2.000 crianças, Deus nunca deixou faltar nada. Fala que as refeições nunca atrasaram. Mais de 30 minutos nunca chegaram a se atrasar. Mais do que esse tempo. E Deus sempre entrava com a providência nas refeições daqueles jovens. Deus nunca irá abandonar os seus e a sua obra. George Miller agora, na sua congregação, tinha cerca de 400 membros. Ele tinha escolas em sua custódia agora. Ele dirigia escolas. Nós vamos ver. Ele dirigia escolas. E ali ele sempre estava atento às coisas de Deus. E Deus nunca o abandonou.
E a sua vida não foi só uma vida de maravilhas, foi uma vida de perdas também. Porque George Miller veio a perder 2 filhos seus. Um deles nasceu morto. Imagine você fazendo a obra de Deus e agora, quando você vai ter um filho, ele vai perder esse filho. Sim. Quando aquele filho nasce, quando aquele pequenino nasce, ele nasce morto. Não havia vida nele. Imagine o choque para George Miller. Sua esposa pega em sua mão e fala: permaneçamos firmes em Deus, porque eu e você temos mais de 2.000 filhos para cuidar. Numa outra oportunidade, ele tem um filho, e esse filho consegue nascer, mas ele não chega a 1 ano de idade. Essa criança veio a falecer também. Sim, George Miller perde 2 crianças, 2 filhos. E não desistiu da obra de Deus. Porque tem pessoas que, quando acontece algo nas suas vidas, elas culpam a Deus e abandonam a obra de Deus. George Miller não foi assim. Mesmo em meio às lutas e meio às provações, ele nunca abandonou a obra de Deus. Pelo contrário, ele se esforçava ainda mais pelas coisas de Deus. E ele vai falar ele vai falar algo maravilhoso relacionado a isso. Ele fala o seguinte: muitas repetidas vezes tenho me encontrado em posição muito difícil, não só com 2.000 pessoas comendo diariamente às mesas, mas também com a obrigação de atender todas as demais despesas, estando a nossa caixa com fundos esgotados. Havia ainda 189 missionários para sustentar, cerca de 100 colégios com mais de 9.000 alunos, além de 4 milhões de tratados para distribuir. Tudo isso sob nossa responsabilidade, sem que houvesse dinheiro em caixa para as despesas, fora as perdas que George Miller estava passando nesses momentos, fora as dificuldades que George Miller estava passando. E eu e você não passamos por nada e já queremos abandonar as coisas do Senhor. Esse homem tinha muitas responsabilidades sobre a sua vida, 100 escolas sobre a sua vida, uma congregação, 189 missionários sobre a sua responsabilidade, mais de 2.000 crianças que dependiam dele. E mesmo em meio às perdas, ele nunca murmurou e nunca desistiu da obra de Deus. Nunca se entregou ao pecado. Agora eu e você não estamos nem passando por metade do que esse homem passou. Achamos que ir para a igreja é o suficiente. Hoje nós vemos que não é isso. Não é somente isso. E é o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Quer fazer grandes coisas. Que possamos estar atentos e começarmos a mudar verdadeiramente diante de Deus. George Miller, ele fala o seguinte: digo com razão, creio que eu não fui dirigido a nenhum lugar onde houvesse prova evidente de que o Senhor me mandara para lá. Aqui ele vai começar outra etapa em sua vida. Agora que o orfanato está em pleno funcionamento e está firme, já faz alguns anos, o que veio acontecer? Ele é chamado para ministrar em outras cidades. Ele vai visitar cerca de 42 países para direcionar pessoas, ajudar, auxiliar líderes, para que a obra do Senhor, as suas igrejas viessem a crescer, para que orfanatos viessem a ser fundados, instituições viessem a serem instituídas, para que alcançassem muitas pessoas, muitas almas. E George Miller,
sempre ele pedia a direção de Deus. Sempre ele pedia, e ele só ia para os lugares na qual ele tinha certeza que era Deus que estava o direcionando. E para não estar estendendo muito, vou relatar aos irmãos um acontecimento. Um homem, certa vez, estava no navio e ali ele teve a oportunidade de conhecer um capitão, um homem fervoroso no caminho do Senhor, um homem que havia se convertido e estava vivendo verdadeiramente como Deus queria. E ele vai ter a oportunidade de conversar com esse capitão. E esse capitão vai relatar que ele conheceu um homem chamado George Miller. E num dia onde ele estava horas e horas ali no convés, sem poder piscar, pois estava uma neblina tão densa no mar, no oceano, onde ele não conseguia enxergar quase nada. E ele estava preocupado com o que ele podia encontrar no meio do caminho. E um senhor chega, coloca a mão em seu ombro e bate e pergunta se não tem como o capitão ir mais rápido. E o capitão ele fala assim: com todo respeito, senhor, nem se eu quisesse eu poderia ir mais rápido. E George Miller chama aquele capitão para dentro ali da cabine do capitão, e ele fala assim: eu nunca cheguei atrasado, nunca me atrasei em nenhum dos meus compromissos, e não vai ser agora que eu irei me atrasar. Se o Senhor não pode andar mais rápido, o meu Deus proverá de alguma forma, para que eu chegue naquele local. E George Miller fala isso para o capitão, e o capitão acha aquele homem louco, um homem que está louco. Mas ele fala assim: você não está vendo a neblina? E George Miller fala o seguinte: se a neblina se dissipar, o senhor andará mais rápido? Ele falou: sim, mas é impossível. Aí George Miller se dobra e ora. Fala que a oração de George Miller é uma oração de uma criança de 9 anos. Ele fala: Senhor, Deus Todo-Poderoso, Tu sabes que eu nunca me atrasei. Nunca me atrasei em nenhum dos meus compromissos. E sei que hoje não será diferente. Pai, dissipa essa neblina no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E ali o capitão se sente constrangido em orar também. George Miller fala para o capitão: não faça isso, se você não acredita, você não precisa fazer isso. Abra a porta e veja, a neblina se dissipou. E quando o capitão abre a porta, para a sua surpresa, não havia mais neblina no oceano. Deus havia atendido mais uma vez a oração de George Miller. E o capitão ali fala que ele já era um cristão, mas só que não um cristão verdadeiro. E ele se converte verdadeiramente ao Evangelho e vive uma vida como um cristão verdadeiro, através de uma simples oração de um homem chamado George Miller. George Miller, ele vai falar em muitos congressos. Em uma das suas salas ele fala isso aqui, ó: sinto constantemente minha necessidade, nada posso fazer sozinho, cair nas garras de Satanás, sem cair nas garras de Satanás. O orgulho, a incredulidade ou outros pecados me levariam à ruína. Sozinho eu não permaneço firme. Um momento, que nenhum leitor pense que, devido à minha dedicação, eu não possa me inchar ou me orgulhar, ou que não possa descrer de Deus. Ele via que constantemente ele precisava e necessitava de Deus, e que sem Deus ele iria se orgulhar de tudo aquilo que não foi ele que fez, mas que Deus fez. E assim que venha a ser na minha e na sua vida, que nós não venhamos a nos orgulhar quando Deus começar a nos usar, que não venhamos nos achar grandes o suficiente, e venhamos a reconhecer
porque não somos nós, mas foi Deus que fez na minha e na sua vida. E George Miller, ele vai ter um caderno, um diário, onde ele coloca o dia da oração, ele coloca a data da oração, e na folha seguinte, ele coloca a data em que a oração foi respondida. E pessoas tiveram acesso a esse caderno. E foi cerca de 5.000 orações, fora as que ele ainda não tinha escrito naquele caderno. Mais de 5.000 orações foram respondidas, quase que no mesmo dia. Deus nunca deixou de responder George Miller. E Deus também nunca tem deixado de nos responder. Somos nós, muitas vezes, que estamos desatentos à resposta de Deus. Que possamos estar atentos ao que o Senhor tem para falar comigo e com você. Com 93 anos de idade, George Miller veio a falecer. Mais de 2.000 crianças estão ali acompanhando o funeral do grande servo de Deus, o pastor George Miller. E pela segunda vez, eles perdem um pai. Fala que aquelas crianças ali permaneceram ao lado em homenagem a George Miller por tudo que ele fez. Eles dirigem um culto fúnebre ali, e quando George Miller é direcionado ao cemitério, fala que a toda Bridgestone parou seus afazeres, parou seus serviços, para seguir a comitiva que ia para o cemitério, onde iria enterrar George Miller. Todos falavam, unânimes, que um grande servo de Deus agora estava com o Senhor. Quem vai conduzir o trabalho ali de George Miller vai ser a sua filha. Sim, uma filha, uma das poucas que sobreviveram, a sua filha vai conduzir a obra de George Miller e continuará esse orfanato. E ele está, não relata se ele está ativo, mas o salão, o orfanato de Bridgestone, está na Inglaterra como monumento para que todos possam ver. Olha só o que um jornal, passado alguns anos da morte de George Miller, vai falar. Isso é um jornal da Inglaterra, fala o seguinte: o orfanato de George Miller em Bridgestone permanece como uma das maravilhas do mundo. Desde sua fundação em 1836, a cifra que Deus tem concedido unicamente em resposta às orações se sobe a mais de 20 milhões de dólares, e o número de órfãos ascende a 19.935. Apesar de os vidros de cerca de 400 janelas terem sido partidos recentemente por bombas na Segunda Guerra Mundial, nenhuma criança e nenhum auxiliar foi ferido, e o orfanato permanece até hoje, para todo mundo ver, contemplar que o nosso Deus faz grandes maravilhas na vida dos teus servos. Pela fé, George Miller enfrentou grandes dificuldades, grandes lutas, mas prevaleceu sobre todas elas, e muitas crianças foram alcançadas pelo poder e pela graça do nosso Deus. Antes de estar encerrando, meus irmãos, eu gostaria de estar relatando algo muito interessante sobre o orfanato de George Miller, que poucas biografias relatam. Quando o orfanato está crescendo, quando o orfanato está ali no seu auge, George Miller é acusado de estar abusando das crianças. George Miller é acusado de estar fazendo coisas ilícitas com as crianças e estar maltratando as mesmas. E um contemporâneo dele era Charles Dickens,
um grande escritor. E muitas acusações foram feitas contra George Miller e seu orfanato. Um homem que retirava crianças para abrigá-las e dar uma esperança e dar uma vida nova para esses pequeninos. Agora é acusado de estar abusando das mesmas. E ali as pessoas não tinham certeza, não tinha fundamentação nessas acusações, mas que corriam por toda a cidade de Bristol, em Ashley. George Miller não podia sair da sua casa, do orfanato, sem ser acusado por algo que ele não estava fazendo. E ali chamam Charles Dickens para poder estar fazendo a inspeção daquele orfanato. E George Miller entrega todas as chaves daquele lugar para Charles Dickens. Charles Dickens fica dias ali, observando todos os afazeres daquele orfanato. E quando ele vai se dirigir não somente para as autoridades, mas para a imprensa local, ele fala que é tudo mentira do que acusam George Miller. E que aquele homem estava fazendo um trabalho onde poucas pessoas tiveram coragem de realizar. E mais uma vez, o Senhor mostra a verdade para os seus servos. E assim, meus irmãos, eu agradeço essa rica oportunidade e que eu e você possamos estar atentos à obra do Senhor. Não só isso, mas quando as lutas, as dificuldades vierem, possamos estar firmes e não voltar para trás. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.